Saudações, galera do YouTube. Sou Ezequiel Eugênio e você é muito bem-vindo ao Desvendando a Ciência e Mistérios. E aqui seguimos com a resolução da ficha 5, destinada à Faculdade de Engenharia, aí da Física 1. Considere um sistema constituído por dois corpos ligados por um cabo ideal que passa por uma polia também ideal, sem atrito e de massa desprezível. Um dos corpos encontra-se sobre uma superfície horizontal rugosa, enquanto o outro corpo está suspenso verticalmente, admitindo que o coeficiente de atrito estático entre o corpo na superfície e a própria superfície vale 0,25 e o coeficiente de atrito cinético vale 0,20. A linha A pede-nos para determinar a aceleração de cada corpo, admitindo que o movimento ocorre. E na linha B pede-nos então prestar aí atenção no cabo durante o movimento. Aqui o sistema pede-nos para considerar que o movimento ocorre. Então, se o movimento ocorre, a primeira coisa que nós temos que fazer, mesmo se não ocorresse, a primeira coisa que nós temos que fazer neste tipo de exercício é representar todas as forças possíveis que atuam ao longo do nosso sistema. E, portanto, a gente vê que temos aqui um corpo A com uma massa de 60 kg. E neste corpo vemos que tem aqui uma corda que passa aqui por uma polia ideal e uma corda também ideal. O que nós temos que fazer é primeiro representar a tensão que atua aqui ao longo desta corda. Vamos chamar de tensão T, tudo bem? E aqui no centro geométrico deste corpo, para baixo, obviamente, teremos aqui a força peso. E a gente sabe dizer que pode aqui orientar um sistema passando justamente aqui ao longo deste fio e vamos chamar do eixo X, tudo bem? E aqui vamos traçar uma perpendicular a este eixo X que vamos chamar de o eixo dos Y, tudo bem? A gente sabe dizer que ao longo desta superfície aqui, não é? Esta área aqui de contato entre o bloco e a superfície, temos aqui uma reação, portanto, normal para cima, que é a reação que a superfície, portanto, ali oferece. A gente sabe dizer que pode decompor este peso. Ao decompor, vemos que deste lado teremos aqui o peso em Y, e este peso podemos decompor para este lado, teremos aqui o peso em, portanto, X. É importante também lembrar que este ângulo que nós temos aqui se vale 30 graus e é certamente este ângulo que estará aqui vai valer 30 graus e é também este ângulo aqui, uma vez que os ângulos opostos ao vértice serão iguais, então este também vai valer aqui 30 graus. Tudo bem? E ainda assim o problema diz que temos que considerar que existe nesta situação o atrito aqui estático e o atrito cinético. É importante frisar que se existe um movimento, uma vez que aqui diz que temos que admitir que ocorre um movimento, então o atrito aqui estático é vencido e ficamos apenas com o atrito cinético. Então isto quer dizer que nesta superfície vamos aceitar que este corpo de maior massa, de 60 kg, vai vencer este de 20 kg, o que dá-nos a entender que certamente o movimento vai ocorrer neste sentido. Então, se isto é verdade, é importante frisar aí que neste sentido aqui, contrário ao movimento, teremos aqui atuando a força de atrito cinético. Agora vamos entender quais são as forças que atuam agora no corpo B. Tudo bem? No corpo B temos que no centro geométrico para baixo teremos aqui atuando a força peso do corpo B, tudo bem? E a gente sabe dizer que para cima teremos aqui a tensão, tudo bem? A tensão atua aqui ao longo da corda. Se nós temos aqui uma roldana, concorda comigo que a tensão que atua aqui é a mesma tensão que atua aqui, uma vez que a corda é ideal? Certo, e a gente sabe dizer que o somatório destas aqui vai nos dar certamente a força que atua aqui, ou seja, quer dizer que aqui não vai valer T, mas sim vai valer 2 vezes T, porque esta tensão aqui é dividida em 2 cabos, tudo bem? Então, se isto é verdade, conseguimos perceber que a força, portanto, que atua aqui entre esta roldana e este corpo será aqui de 2 vezes a tensão. Agora vamos escrever as respectivas equações para cada corpo. Portanto, para o corpo A, se o movimento vai se dar neste sentido, então nós sabemos dizer que a força resultante naquele caso deverá ser igual à força que aponta no sentido do movimento. E no sentido do movimento temos aqui o peso em X, portanto teremos aqui o peso em X menos a força de atrito que vai se opor ao movimento. Portanto teremos aqui a força de atrito cinético menos a força que atua ao longo do fio, que é a força tensora. Portanto, tudo isto no final terá ali que originar um certo movimento com uma certa aceleração. Tudo bem? Então, se isto é verdade, temos que especificar aqui também que esta é a massa do corpo A. E ainda assim, neste plano inclinado, nós temos que especificar quem é o peso em X e quem é o peso em Y. Percebe aqui que o seno de 30 graus
perceba aqui que o 30 graus está mais ou menos aqui, e este lado aqui, que é o peso em X, vai se opor a este ângulo. Então estamos a dizer que o peso ali em X será, portanto, o cateto oposto àquele ângulo. Estamos a dizer que o peso em X, portanto, vai dar aqui P vezes o seno de 30 graus. O cosseno, na verdade, será aqui o lado adjacente a este ângulo, e se é o lado adjacente, então o peso em Y vai nos dar peso vezes cosseno de 30 graus. Tudo bem? Então, se isto é verdade, assim a gente pode então prosseguir ou pode representar as respectivas equações para cada um daqueles corpos. Vamos começar mesmo aqui com o corpo A. Vamos dizer que a força resultante ali ao longo do corpo A deverá ser igual à força que aponta no sentido do movimento menos a força que aponta no sentido contrário ao do movimento. E o movimento vimos que vai se dar neste sentido. Então, se isto é verdade, vamos agora dizer que a força peso, que está a favor do movimento, não é? Menos a força que se opõe ao movimento. Nós, fazendo aqui um zoom, conseguimos ver que temos aqui a tensão que vai se opor e a força de atrito. Então, estas forças sim vão ali se opor ao movimento. Vamos aqui dizer a força de atrito, não é? Cinético, por sinal, porque o movimento já estará acontecendo, menos a tensão. Tudo isto deverá ser igual a massa aqui do corpo A, não é? Multiplicando pela aceleração linear do sistema. Chegado a este ponto, vamos só substituir o peso em X, e o peso em X nós vimos que vale P multiplicando aqui o seno de 30 graus. Agora, a força de atrito, percebe que a força de atrito será dada ali pelo coeficiente de atrito multiplicando pela normal. Mas olha a parte mais incrível de todas, é que esta normal somente se anula com o peso em Y. Então, estamos a dizer que esta força de atrito é igual ao coeficiente de atrito, que por sinal este coeficiente de atrito é cinético, que multiplica aqui pela normal. Só que vimos que esta normal é igual ao peso em Y. E o peso em Y, vimos que ele vale aqui o peso, não é? Multiplicando pelo cosseno de 30 graus. Tudo bem até aqui? Exato, basta apenas substituir aqui o coeficiente de atrito. Então vamos dizer menos ali o coeficiente de atrito cinético multiplicando pelo peso, e tudo isto multiplicando aqui pelo cosseno de 30 graus. Tudo bem? E aqui vamos dizer menos esta tensão que nós estamos aqui atuando como sendo igual ali a massa que multiplica pela aceleração, aliás, a massa do corpo A. Então esta sim será aqui a equação. Esta será aqui sim a equação para o corpo A. Ainda assim nós podemos compactar ou trabalhar ainda mais esta expressão. E nós vimos que o peso do corpo A deverá ser ali igual a 600, uma vez que a sua massa vale 60. Tudo bem? Multiplicando isto por 10 vai nos dar aqui 600. Então vamos só substituir. Vamos dizer que teremos aqui 600 que multiplica pelo seno de 30 graus. E o seno de 30 graus nós vimos que ele vai dar 0,5 menos o coeficiente de atrito cinético. Ele vale justamente 0,20. Multiplicando pelo peso deste corpo A, o peso deste corpo A vale-nos 600. Multiplicando aqui pelo cosseno de 30 graus, e o cosseno de 30 graus vale 0,87. Tudo bem? E isto aqui tudo subtraído aqui pela tensão, que deverá ser igual à massa deste corpo A, que vimos que vale 60, multiplicando pela aceleração linear aqui do nosso sistema. E portanto vamos aqui começar a compactar ainda mais esta expressão, e vimos que este produto aqui vai nos dar aqui 300. Tudo bem? Então teremos aqui 300 menos este produto aqui vai nos dar aqui, vimos 600, multiplica, vai nos dar 104,4. Tudo bem? Menos a tensão, e tudo isso por sua vez deverá ser igual a 60 multiplicado ali pela aceleração, portanto linear. Estamos juntos? Então esta sim será aqui a expressão para o corpo A, não é? Para o corpo A. E no corpo B, não é? Escrevendo aí a equação para o corpo B, vamos perceber que no corpo B o movimento vai acontecer mais ou menos neste sentido. E a gente sabe dizer que a força que aponta naquele sentido, fazendo aqui um zoom, é 2 vezes a tensão. E a força que aponta no sentido contrário é o peso do corpo B. Então vamos só dizer o seguinte, que para o corpo B, aqui teremos 2 vezes T, ou simplesmente que a força resultante será igual a 2 vezes
a tensão menos aqui o peso do corpo B. Tudo isso deverá ser igual à massa multiplicado ali pela aceleração linear. Vamos especificar aqui que é a massa do corpo B. Tudo bem? Então vamos só dizer que 2 vezes a tensão menos o peso do corpo B, estamos a dizer a massa multiplicada pela aceleração de gravidade, e que vimos que ela vale 10, deverá ser igual à massa que vimos que vale 20 multiplicada pela aceleração. E portanto teremos aqui que 2 vezes a tensão menos, portanto o produto de 20 e 10 vai nos dar 200, como sendo igual aqui a 20 vezes a nossa aceleração linear. E nós vimos que esta equação toda é divisível por 2, ou seja, todos os membros podemos dividir por 2. E percebemos aqui que pelo princípio da equivalência teremos que a tensão menos 100 deverá ser igual a 10 vezes a aceleração. Tudo bem? Então esta sim é a nossa equação aí que vai nos ajudar a determinar qualquer parâmetro para o corpo B. Chegado a este ponto, nós vimos que aqui temos uma equação linear, não é? Porém com duas incógnitas, que é aqui a tração e a aceleração. E vimos aqui também que temos uma equação linear com a tração e a aceleração. E portanto podemos aqui efetuar, não é? Podemos unir estas duas, formando assim um sistema de duas equações e duas incógnitas. Assim só facilita os nossos cálculos. E portanto teremos aqui, começando pela primeira, teremos aqui 300 menos aqui 104,4 menos a tensão, como sendo igual a 60 vezes a aceleração. E esta de baixo teremos aqui que a tensão menos 100 deverá ser igual aqui a 10 vezes a aceleração. Então, trabalhando ainda mais nesta expressão, então podemos aqui aplicar o princípio da adição ordenada, e vamos perceber que esta tensão é negativa e esta tensão é positiva. Então estas duas simplificam-se e a gente vê que 300 menos 104,4, isto vai nos dar aqui 195, não é? 0,6, tudo bem? Menos este 100 aqui. Então vamos dizer menos 100, isto deverá ser igual a 60 mais 10A. Portanto, isto vai dar 70 vezes a nossa aceleração. E portanto, 70 vezes a nossa aceleração deverá ser igual a 195,6 menos 100. Vimos que isto vai nos dar 95,6. Portanto, aqui a aceleração deverá ser igual a 95,6, que divide aqui por 70. Então, a nossa aceleração, sem dúvida, vai valer aqui 1,4 metro por segundo ao quadrado. Portanto, esta sim será aí a nossa aceleração. E para determinar a tensão, não é? Em função aí da nossa linha B, a linha B pede-nos aqui para achar a tensão no cabo durante o movimento. Então, conhecido o valor da nossa aceleração, não é? Uma vez que o nosso sistema todo vai se mover com a mesma aceleração linear, porque o cabo é aí, digamos, ideal. Então, a tensão podemos determinar por meio de qualquer expressão, mas nós podemos usar esta sim para determinar a nossa tensão. Vamos agora dizer que a tensão, não é, menos 100 deverá ser igual a 10 vezes a aceleração. Tá certo? Então, nós vimos que aqui a tensão menos 100 deverá ser igual a 10 vezes 1,4, que é o valor da nossa aceleração. E, portanto, a gente sabe dizer que este produto aqui vai nos dar 14. Teremos aqui 14 mais 100. E, portanto, a nossa tensão vai valer 114 newtons. É desta forma como nós aí precisávamos resolver este número para que então pudéssemos dá-lo como resolvido. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula.